Ele à noite vai mandar. Vamos ver se Mudou vai o resolver. advogado ou fez agora esse aí? Não. Ia fazer agora, me localizou, tá? Não, esse aqui, ó. Tem esse nome aqui, não. Físico? Mas não tem esse nome aqui, ó. Uai, mas... Não, mas tá aqui, olha. Mas não tem. É. Mas, falta de provas. Bastião está no ponto aí? Tá. Doluco também está? Ah, Mais entendi. tempo. Estando na hora marcada, presentes todos os componentes dessa egrégia turma, a ilustre representante do Ministério Público, nossos secretários, os ilustres advogados que vão fazer sustentação oral, declaro aberta a sessão. Inicialmente, submeto a ata da sessão anterior ao exame dos eminentes colegas e, não havendo qualquer objeção, declaro aprovada. A nossa secretária para o pregão dos processos, observada a ordem regimental. PJE, processo 29 da pauta, da relatoria do doutor Sebastião. Falará pela recorrente reclamante, o doutor Mário Antônio Fernandes. Então, no 29 da pauta do doutor Sebastião Geraldo, processo 10.859.52, Kim Ross Brasil Mineração S.A., Edi Luiz da Costa. O eminente desembargador relator, quando tiver condição, pode anunciar sua proposta de voto. Senhor presidente, eu estou propondo conhecer dos recursos, indeferiria rejeitar a preliminar de nulidade da sentença postulada pelo reclamado e dar parcial provimento do recurso para que o prazo de 10 dias para a retificação do PPP seja contado a partir da intimação específica da reclamada para o cumprimento da obrigação de fazer após o trânsito em julgado, mantendo-se a multa diária de 5.000 até o limite de 10.000 a ser revertida em benefício do reclamante, bem como para ser excluída da condenação o pagamento adicional noturno nas jornadas prorrogadas além das 5. E também dou parcial provimento ao recurso do reclamante para condenar a reclamada ao pagamento das horas extras excedentes à sexta diária no período em que foi considerado labor insalubre, 19 de outubro de 2013 a 3 de junho de 2015, de acordo com a jornada alegada na inicial, deduzindo-se aquelas já pagas. Ao mesmo título, né? Ao pagamento também de uma hora extra diária em razão da não concessão do intervalo intra-jornada, bem como ao pagamento das horas itinerantes no montante de 20 minutos após 30 de 11 de 2012, nos dias em que os turnos se iniciavam às 6 ou 0 hora e terminavam nos mesmos horários. Acresce as horas extras ao adicional convencionado 95% para as duas primeiras e de 100% para as demais, com os reflexos. É minha proposta de voto. Faltou colocar aqui, mantém o valor porque ainda é compatível, mais Pois adequado. não. Com a palavra, o ilustre procurador. Excelência, o senhor citou alguma coisa a respeito da insalubridade no seu voto? Foi deferida a periculosidade, por isso, Isso. como essa turma entende que não cabe acumulação, eu estou mantendo a periculosidade, que é mais benéfica. Ela tem um reflexo indireto no tema da jornada em turno de revezamento, que no período da insalubridade eu estou deferindo conforme a tabela do laudo e não a correção, a primeira tabela do laudo. Então, estou mantendo dessa forma. Certo. Então, eu só queria chamar a atenção só para um ponto dessa questão da insalubridade, porque o reconhecimento da insalubridade ele não tem um efeito somente trabalhista, ele tem um efeito previdenciário muito grande, que é a questão do PPP, de retificação do PPP, que tem efeito previdenciário. Essa insalubridade ela foi reconhecida pelo laudo, ela é reconhecida pela empresa no PCMSO, o risco da empresa lá é muito alto, então, nesse aspecto, é que eu gostaria de pedir uma atenção maior de Vossas Excelências. Muito obrigado. Pois não. Com a palavra, eminente relator. Sim, estamos deferindo no período, só não estou ampliando porque o protetor tipo conste, ele tem uma durabilidade maior. Analisei o laudo com vagar e fica uma sentença que o juiz, e por isso, apesar de deferir a periculosidade para feito de pagamento, a insalubridade foi reconhecida em determinado período. Então, eu mantenho a proposta de voto.
sou o segundo votante. No recurso da reclamada, peço pena a Vossa Excelência, nas horas extras, eu acolhi a norma coletiva de maneira integral, como eu sempre faço. Não declarava nulidade, nem aumentava a condenação em horas extras. Do mesmo jeito, no intervalo entre a jornada. Agora, quanto à insalubridade, aqui parece que foram por duas razões, por isso que eu estou acompanhando também o voto de Vossa Excelência. Parece que, além disso, tem mais uma razão aqui. Não é só mesmo o adicional. Estou batendo a sentença no ponto. É. Não cabe o pagamento Risco porque... ruído. E tem também, ficou caracterizada a periculosidade pela exposição a inflamáveis. Então, eu estou mantendo por isso, porque, na verdade, eu considero que esse protetor auricular tipo concha, ele não tem prazo de validade. Mas isso não vai influenciar, porque, no caso aqui, a condenação foi adicional de periculosidade. Então, eu tenho divergência nesses dois pontos, hora esse intervalo entre a jornada, no recurso do reclamante, estou inteiramente de acordo. Colho voto terceiro votante, desembargadora Maristela. Senhor presidente, estou acompanhando integralmente o voto do senhor relator. Então, proclamo que, por maioria, prevaleceu integralmente o voto do relator, vencido em parte o segundo votante no recurso da reclamada nas horas extras, no intervalo entre a jornada, e no recurso do reclamante, a unanimidade. O resultado fica proclamado. Ok, muito obrigado, Excelência. Bom dia, doutor. Ainda na pauta do doutor Sebastião, processo 35, falarão pelo recorrente a doutora Sabrina Fernanda Baeta Tergilente e pela reclamada a doutora Thais Aparecida Scandinari. 35 da pauta do doutor Sebastião é o 11.182/29/2015. Os recorrentes são Marcos Rezende Quintana, consultora Norberto Odebrecht, Odebrecht S.A. Com a palavra, o eminente relator, para anunciar sua proposta de voto. Senhor presidente, eu não conheço do recurso interposto individualmente pela reclamada Odebrecht S.A., mas conheço parcialmente do recurso ordinário interposto em conjunto pelas reclamadas e integralmente o recurso adesivo interposto pelo reclamante. No mérito, estou negando o provimento do recurso do reclamante e propondo dar parcial provimento ao recurso das reclamadas para excluir da condenação a obrigação de pagar a multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT. E propõe manter o valor arbitrado da condenação, pois ainda compatível. A minha proposta de voto. Uma das ilustres procuradoras fala pelo reclamante. A senhora tem a palavra, doutora. Pela ordem, excelências, bom dia. Eu não me inscrevi para sustentação, tão somente para assistência. Ah, para assistir? Correto. Então, eu penso que houve um equívoco na hora da informação junto ao servidor. Foi não. Então, com a palavra, a ilustre procuradora da reclamada. Eu gostaria... Bom dia a todos, primeiramente. Eu gostaria de chamar a atenção para um ponto, que é a ausência do autor na audiência em que ele havia sido intimado para prestar depoimento. Nos termos da súmula 74, não é o fato de ele não ter ouvido, não ter sido ouvido, que não lhe aplicaria a pena de confissão. Tá? Então, eu gostaria de chamar a atenção nesse sentido, porque a súmula 74 não guarda qualquer relação com a oitiva da parte, mas sim com o seu comparecimento, ou seja, a matéria fática teria que ter sido aplicado a pena de confissão. E com relação ao fato do cargo de confiança exercido pelo autor durante todo o tempo, todo o contrato de trabalho, o que implicaria na não concessão das horas extras. Seriam esses dois pontos que eu gostaria de chamar a atenção. Pois não. Com a palavra, o eminente relator. Senhor presidente, aqui é uma situação peculiar, analisei com vagar, porque o reclamante pediu adiamento porque está residindo nos Estados Unidos, estava em situação de troca de visto. E, na audiência por segmento, as reclamadas dispensaram o depoimento. Além disso, eu cito aqui decisões do TST em situações análogas e que ele entende que não se aplica a confissão coletiva. Nessa situação, estou citando aqui acordo do ministro Augusto César Leite e também do ministro José Roberto Freire Pimenta. Então, nesse ponto, eu mantenho o voto. E quanto ao tema da jornada das horas extras, eu, nesse ponto, entendo que a sentença está correta. Ele era o encarregado do setor de suprimento. Analisei os depoimentos. Também concordo que o depoimento do Márcio ele foi ouvido como informante, não tem o mesmo peso, e por isso
fazendo uma síntese. E, além disso, que eu também verifiquei que a jornada fixada, até coloquei entre parênteses para alertar os colegas, quando estava redigindo o voto, que a jornada foi de 8 às 19, com 1 hora de intervalo, de segunda a sábado. Então, também não é uma jornada que chama atenção pelo excesso. Por isso que eu estou propondo manter a minha proposta de voto. Eu sou o segundo votante. E peço, vênia, Vossa Excelência, no recurso da reclamada, em relação às horas extras. É que o reclamante, esse processo é um processo de um trabalhador que cumpriu suas atividades fora do Brasil. Em relação a esse primeiro ponto, também acompanho Vossa Excelência, que existe prova que ele estava em outro país na época e não estava impedido de comparecer. E, como foi dito, dispensaram a presença dele, então, nesse ponto, acompanho Vossa Excelência. Agora, quanto às horas extras, tem um depoimento do empregado que fala que o reclamante exercia função de confiança, tinha 20 subordinados, ele cuidava, parece, das compras, etc. Tinha 20 subordinados e podia admitir e despedir empregados. Aí eu entendi que a função de confiança está caracterizada. Então, eu dava provimento nesse ponto para reconhecer a função de confiança e excluir da condenação as horas extras. No recurso do reclamante, eu acompanho integralmente Vossa Excelência. Colho o voto da desembargadora Maristela, que é a terceira votante. Presidente, eu analisei esse depoimento desse Márcio, só que o depoimento foi colhido como um mero informante. Então, por conta disso, eu não atribuí um valor probante no sentido de demonstrar o exercício de cargo de confiança. Estou integralmente acompanhando o voto do senhor relator. Eu proclamo que, por maioria, prevaleceu o voto do eminente relator no recurso da reclamada, vencido o segundo votante nas horas extras e reflexos, em razão da função de confiança. E no recurso do reclamante, a unanimidade, o resultado fica proclamado. Bom dia, obrigada. Bom dia, doutora. Próximo. PJ ainda, passando para a sessão do doutor Jales. Então, na sessão das 8h33... É o 3 da pauta. Falará pelo recorrente reclamante, doutor Otacílio Ferreira Cristo, e pela recorrente reclamado, doutor Aloysio Pelúcio Almeida Vieira de Mello. Deixa eu ver se eu entendi bem. É o 3 da pauta? 3. O 10.147.58. Isso. 2016. Recorrente Vitor Teodoro de Moraes, Manuel Maia Comércio de Pedras Limitada. Recorrentes. 3 da pauta. Minha proposta de voto. O voto é longo. Minha proposta de voto é conhecer de ambos os recursos ordinários no mérito, negar provimento ao apelo do reclamante e dar provimento parcial ao apelo da reclamada para determinar, 1, que a reclamada comprove no processo de recolhimento da contribuição previdenciária devida sobre a integralidade da remuneração, incluindo o valor das horas extras do adicional de salubridade. Comunique ao INSS esse salário de contribuição atualizado com os documentos necessários para o requerimento da revisão do valor do benefício. 3. Manter a condenação na indenização substitutiva até a complementação dessas providências junto ao INSS e a regularização do valor do benefício. 4. Reduzir o valor da indenização por danos morais para 50 mil. 5. Reduzir a indenização por dano material para 60% do salário, devido a partir da data da concessão da aposentadoria por invalidez e até a data em que o obreiro complete 75 anos, média de expectativa da vida do brasileiro, segundo a tabela do IBGE, ou até o seu falecimento, acaso este ocorra primeiro. Reduzido o valor optado da condenação para 200 mil e as custas processuais para 4 mil, pela reclamada, que poderá pleitear a devolução do excesso na forma da instrução normativa número 2/2009 da Secretaria do Tesouro Nacional, a ser providenciada pela diretoria da Secretaria de Assuntos Orçamentários e Contábeis deste egrégio tribunal. Esta é a minha proposta de voto. O ilustre procurador fala pelo reclamante. Então, o senhor tem a palavra, doutor. Excelência, só com relação mesmo a essa redução aí da indenização, que a gente pleiteia que fosse aquela da sentença apelada, recorrida.
O ilustre procurador fala pela reclamada? Reclamada. Então, o senhor tem a palavra, doutor. Senhor presidente, demais desembargadores, componentes dessa igreja turma, o voto atende, a proposta de voto do relator atende parcialmente à pretensão da reclamada, mas ela vai mais além. Ela pretende a sua absolvição ou, quem sabe, até uma maior diminuição desse valor de dano moral e do dano material. Por que que ela entende isto? Porque, desde o momento, desde a defesa, ela vem alegando que o reclamante contribuiu com o acidente do trabalho. O que acontece? A sentença vem e fala, olha, as testemunhas disseram que foi uma fatalidade, que o reclamante não teve culpa. Esse é o depoimento que está no processo em relação às duas testemunhas ouvidas. O reclamante não teve culpa e que foi uma fatalidade. Bom, diante disso, o juiz de primeiro grau falou, olha, se a empresa está dizendo que o reclamante teve culpa, a prova testemunhal está dizendo o contrário, que o reclamante não teve culpa. Só que o que entende a reclamada é que esse depoimento da testemunha, ela fez um juízo de valor. Não cabe à testemunha dizer quem teve culpa. Não cabe à testemunha dizer se o reclamante teve culpa, se foi uma fatalidade. A testemunha está lá no processo, ela foi chamada no processo para dizer os fatos, e não para dizer quem é culpado e quem não é culpado. Não para incriminar ou absolver. Data máxima vênia. A testemunha está para descrever os fatos. E ali, os fatos, diante da prova produzida, o que ficou, o que restou de incontroverso? O reclamante com 30 anos de experiência na função. 30 anos. A vida inteira exerceu aquelas mesmas atividades. Atividades corriqueiras, atividades repetitivas. Durante 30 anos, era procedimento do reclamante e de mais 2 colegas retirarem as pedras, sempre em 3 pessoas, e nunca em 2 ou 1 pessoa. Então, infelizmente, no dia do acidente, o reclamante resolveu retirar as pedras sozinho. Depois de 30 anos exercendo a mesma atividade, resolveu o reclamante, por sua conta própria, retirar a pedra sozinho. Quando veio a deslocar, e veio sofrer, as pedras se deslocaram, caíram nele e veio sofrer o acidente. Então, não estou aqui, Excelência, eximindo qualquer responsabilidade da reclamada. Longe disso, está tendo recurso. O que nós estamos tentando demonstrar, Vossa Excelência, que realmente o reclamante contribuiu para que acontecesse o acidente. Querendo ou não, ele também contribuiu, porque ele não aguardou os outros 2 colegas para a retirada da pedra, atividade essa que ele fazia há 30 anos. Nesse sentido, a reclamada entende que a indenização por danos morais e por danos estéticos, e a indenização também por dano material, elas foram muito arbitradas num valor muito superior, superior até ao seu capital social, que é de 240 mil. E, em relação ao dano material, Vossa Excelência já reduziu para 60%. O que a reclamada também entende aqui, e vem tentando demonstrar nesse processo, com base no laudo pericial, é que o laudo fala que realmente ele está incapaz para exercer aquela atividade, o ofício que ele fazia, né? Só que o laudo fala que ele pode, em determinado momento, depois de muitas perguntas, depois de insistir, o laudo revela a Vossas Excelências que o reclamante pode ser reabilitado. Ele parece que perdeu um pouco a força do braço, mas ele pode ser reabilitado. Como, por exemplo, ele pode ser um porteiro, um vigia. Então, é por isso, aliás, que esse é um dos motivos da Previdência estar como está. Não vou entrar nessa questão, mas é um dos motivos, porque ele está apto para exercer outra atividade e não ficar recebendo do governo.
Então, diante dessa situação, é que a reclamada está pugnando por uma redução do dano material também. Por fim, em relação à diferença do INSS, Vossa Excelência está acatando a pretensão da reclamada, então, diante do exposto, Excelência, a reclamada pede um maior elastecimento nessa diminuição do dano moral e material, sobretudo no dano estético também, que foi arbitrado em R$50 mil. Só que o dano estético é muito comum, Excelências, a apresentação, esse ajuizamento dessas ações de acidente, o reclamante demonstrar a foto no momento do acidente, e não levar, às vezes o julgador leva em consideração o dano estético, a foto do momento do acidente, e não a foto do estado atual da pessoa. Às vezes a foto do momento do acidente impressiona, mas, com o passar do tempo, aquela ferida, aquela cicatriz, ela vai se sumindo com o tempo. Então, para que não seja levado em consideração a foto do momento em que houve o acidente. E aí repercutiria, sim, numa diminuição maior do dano estético, que foi arbitrado, salvo engano, em R$50 mil. Entende a reclamada que esse dano está desproporcional e está premiando o reclamante. Não estou dizendo aqui que ele não deve, sem desmerecer a questão do dano estético, mas essa indenização tem que ser proporcional, ela é ressarcitória, ela não premia, ela ressarce, então ela tem que ser proporcional, ela tem que ser de acordo com o tamanho e a extensão do dano. Data máxima vênia, pede provimento do recurso. Muito obrigado. Não. Eu estou me baseando aqui, quanto ao fato, nos depoimentos das duas testemunhas, ambas apresentadas pela reclamada, que é o Pedro Emanuel Gomes e o Edeli Raposo Lopes. Os três falaram o seguinte: quando ele foi retirar a chapa de granito, se os três estivessem lá na hora, as chapas teriam caído também, porque essas peças de granito viraram. Quando ele foi retirar a peça, essas peças viraram, o peso era muito grande, então caiu em cima dele, do braço, e teve essa fratura exposta, com essas consequências. Ambas as testemunhas falam que, se estivessem as três pessoas posicionadas, haveria o acidente da mesma maneira. Ambas as testemunhas também falam o seguinte: a partir dessa data, foi providenciada uma ponte rolante para evitar esse trabalho manual. Pode ter, eu também não discordo, que pode ter havido alguma negligência do trabalhador nesse sentido, que para lidar com peça de granito, e o ilustre advogado sustentou da tribuna que ele era uma pessoa experiente, pode ter havido alguma negligência nesse ponto. Pode acontecer, eu não duvido que tenha acontecido. Mas o fator aqui foi um acidente de trabalho típico. Os outros empregados também que tinham experiência nisso dizem que, mesmo que estivessem os três, as peças teriam caído, de forma que aqui não tem como evitar a responsabilização da empresa, são os ônus do negócio, que a empresa é responsável. Agora, o valor das indenizações por danos morais, realmente, data máxima vênia, foi fixado em valor muito grande, fixado em R$150 mil. O que ele teve, segundo o laudo pericial, ele perdeu a força em um braço e tem um dano estético. O dano estético aqui até não seria muito de considerar, não, mas a perda da força no braço, aí, para um trabalhador que faz serviço braçal, é importante. Então, esse também não tem jeito de mudar. Por essa razão, eu estou dando provimento parcial ao apelo da reclamada, considerando também que é uma empresa de pequeno porte, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$50 mil. O valor do dano material, eu estou alterando a sentença aqui nesse ponto, dizendo o seguinte: enquanto ele estiver trabalhando, não há perda, mas enquanto houver aqui, no caso, quando houver... outra história aqui. Quando foi requerido esse valor, é porque a empresa havia pago algumas parcelas, horas extras e algumas outras, sem constar dos contra-cheques. Então, o meritíssimo juiz deu
uma condenação aqui que me pareceu também exagerada. Então, eu estou fazendo o seguinte, a empresa vai ter que recolher esses valores que ela não recolheu, comunicar ao INSS e regularizar o valor da pensão, porque eu entendo que, sendo uma empresa, uma pequena empresa, para o reclamante é até mais favorável essa situação. Então, a empresa vai recolher os valores devidos, comunicar a nova relação de salários ao INSS para regularizar a pensão do reclamante. E, enquanto não fizer isso, a empresa responde por esse prejuízo que o reclamante tiver, até que seja regularizado a situação perante o INSS. Eu estou entendendo aqui que essa é a melhor forma de garantir o direito do reclamante e também não penalizar de forma excessiva a empresa. Ela paga o que deve, regulariza a situação no INSS e o reclamante fica garantido enquanto viver, inclusive os seus dependentes. Então, em resumo, essa é a minha proposta de voto, que eu mantenho, colho o voto da segunda votante, desembargadora Maristela. Senhor presidente, eu conferi, realmente, trata-se de uma empresa de pequeno porte, com capital social de 240 mil. Eu vislumbrei uma culpa concorrente do reclamante, porque ele mesmo confessou que tinha que ter 3 pessoas, ele não esperou as pessoas voltarem, apesar de que, por um outro lado, também a reclamada ela usava uma manobra quase que primária, né? Depois, há 2 anos, a própria testemunha que ela rolou falou que instalaram-se pontes rolantes, né? Mas, como se trata de uma empresa de pequeno porte, eu estou propondo reduzir a indenização por dano estético, né? Foi no braço, é uma pessoa não tão jovem. Eu estou propondo reduzir um pouco a indenização pela metade por dano estético, para 25 mil, 50 mil por dano moral. E, por um outro lado, em relação à indenização por dano material, eu estou concordando com a redução do pensionamento para 60%, mas computando-se o adicional de salubridade deferida e a média de horas extras devidas, pagas e deferidas. E, com relação ao termo final do pensionamento, até que ele complete 80 anos, porque eu entendia como o senhor, 75 anos. Depois eu passei a entender pelo pensionamento vitalício. Mas como ele, na inicial, ele pediu mais ou menos 80, eu estou propondo elastecer até 80 anos, e se a morte não preceder dos 80 anos. Só esclarecer uma coisa para Vossa Excelência. Computando o adicional de salubridade, a média das horas extras, é exatamente aquele ponto que eu falo. Porque a empresa pagava, mas não recolhia direito ao INSS. Então, aqui nós estamos determinando que a empresa faça todos esses recolhimentos daqueles valores para regularizar a situação perante o INSS. Então, o que Vossa Excelência está propondo aqui é exatamente o que já consta do voto. Não, aplicar isso também no pensionamento, que isso aí... Pois é, mas é exatamente no pensionamento. Porque o juiz, deferiu uma indenização enquanto deferiu a indenização porque a empresa não recolheu. Mas a história não deve ser assim pelo seguinte, a empresa tem que recolher os valores que ainda não recolheu. Nesse ponto eu concordo regularizar, com o senhor, mas na pensão do INSS. Concordo com o senhor. Agora, eu aplico também isso no pensionamento dele, pago pela empresa diretamente. Pois é, mas tudo isso vai ser baseado na remuneração real. Está implícito no voto. Porque não tem sentido ele receber esses valores, não constou do recolhimento do INPS, então a empresa vai ter que regularizar isso. Então, ela não vai poder pagar a pensão menor que a média da remuneração. Isso aí, na hora da apuração, o meritíssimo juiz vai fiscalizar também esse ponto lá. Aqui está, reduzir a indenização por dano material a 60% do salário. Se entender que o salário está incluído... em resumo, Vossa Excelência aumenta o limite para 80 anos. Eu sempre fixo em 75, que é o máximo. Eu também entendi como o senhor, 75. Agora, eu estou propondo a redução do dano estético para 25 mil. Foi uma lesão no braço, né? E ele já ganhou 50 mil por dano moral. Então, vou colher o voto do terceiro votante, desembargador Lucas. Senhor presidente, eu peço vênia para acompanhar o voto do senhor, mas acompanhando a doutora Maristela em relação ao início da data da pensão, que seria do acidente. Mas em relação ao valor e a redução, a redução eu acompanho dos danos estéticos, mas o valor da pensão eu não levaria em consideração também o adicional de insalubridade, não, como salário condição. Mas, no mais, eu acompanho o voto do senhor, como relator. Mas aqui, senhor presidente, eu queria retificar. Eu realmente, porque foi fixada o pensionamento a partir da aposentadoria por invalidez. Então, o meu provimento no recurso do reclamante é para elastecer a contar do infortúnio, do acidente. E eu acompanho... Termo inicial. E eu acompanho o voto do relator também em relação à previsão que ele está...
75 conforme a tabela do IBGE, uma previsão de... Detalhe. Senhor Lucas, então, em resumo, Vossa Excelência acompanha a doutora Maristela na redução dos danos estéticos para R$ 25.000. Então, é essa alteração que vai ser feita no voto. Então, eu proclamo que prevaleceu por maioria o voto do relator, mas reduzindo a pensão por danos estéticos para R$ 25.000, de acordo com a divergência do doutor Maristela, e ficamos vencidos, em parte, o relator e, em parte, a segunda votante quanto aos danos morais. O início da pensão também eu estou acompanhando a doutora Maristela, que é da data do acidente. É do acidente. Mas me parece... Deixa Eu entendi que o voto do senhor é a partir da concessão da aposentadoria. O item, A conclusão ficou assim. o item é qual que é, doutor Lucas? É o primeiro? Não, eu digo aqui no corpo do voto, porque o voto é longo. Voto longo, muito bem Porque aqui, lançado. manter a condenação da indenização substitutiva até a complementação das providências junto ao INSS e a regularização do valor do benefício. Porque nós estamos dizendo o seguinte, que ele vai receber o valor integral a que ele tem direito até que a empresa responde por isso, até que o INPS passa a pagar, né, o valor exato. É que está constando no item 5 da Mas conclusão. eu entendi que Reduzir a indenização por dano material para 60% do salário, devida a partir da data da concessão da aposentadoria por invalidez. E até a data em que o obreiro aqui completa também, 75 nós vamos anos. alterar esse ponto para a partir da data do acidente, não é isso? Sim. É isso? Sim. Da data do acidente. Tá certo. Então, prevalece também nesse ponto a divergência e eu fico vencido nesses dois pontos. Então, esse é o resultado, fica proclamado. Eu faço a adaptação depois e remeto para a secretaria. Bom dia, doutores. Próximo. Obrigado. Continuando na pauta do doutor Jales, o processo número 22 falará pela recorrente reclamante, o doutor Edson Antônio Fiuza Gutierrez. 22 da pauta, o recorrente é José Edson de Oliveira e a recorrida SPAL, Indústria Brasileira de Bebidas S.A., recorridos os mesmos. A minha proposta de voto é conhecer de ambos os recursos ordinário e adesivo e no mérito, negar provimento ao apelo do reclamante e dar provimento parcial ao apelo do reclamante para acrescer a condenação e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000. Estou ressalvando meu entendimento, adotando o entendimento que adota normalmente, adota a maioria. E ressalvo meu entendimento desse ponto. E declaro a natureza indenizatória da parcela acrescentada à condenação e mantém o valor arbitrado, porque ainda é compatível. Com a palavra, o ilustre procurador. Pois não, obrigado. Senhor desembargador-presidente, senhora desembargadora, senhores desembargadores, senhora procuradora, senhora secretária. Senhor presidente, com relação ao recurso da empresa, espera o reclamante aqui, que nós estamos pelo autor, que seja preservado o entendimento de Vossa Excelência. E com relação ao recurso adesivo também do autor, existe... Aqui é interessante, senhor presidente, tanto a empresa quanto o reclamante, eles alegam a impossibilidade da utilização da prova emprestada sem que dela as partes tivessem conhecimento ou tivessem vista. Então, aqui a gente está passando por essa alegação de que ambas as partes requerem que o processo, em última ratio, seja devolvido à instância para que ambos os recorrentes possam verificar a utilização da prova. Agora, no mais, senhor presidente, a empresa, o reclamante, espera que, com relação à indenização, seja estabelecido o valor que Vossa Excelência houve por bem fixar em R$ 5.000. Então, é isso que se pede, senhor presidente. Obrigado. Bueno, em relação à valoração da prova emprestada, as partes juntaram essa prova e não houve protesto contra essa utilização. Então, aqui, estou mantendo aqui, o meritíssimo juiz examinou o conjunto da prova, então, nesse caso, estou mantendo essa valoração. Agora, quanto aos danos morais, é aquela circunstância em que o empregado faz as vendas na rua
e pede essa indenização por danos morais. Eu ressalvo meu entendimento aqui, mas a douta maioria normalmente tem concedido essa indenização. Portanto, em princípio, ressalvado meu entendimento, esse é o entendimento da douta maioria. Colho o voto da segunda votante, desembargadora Maristela. Senhor presidente, eu estou com muita dúvida nesse processo, não com relação a essa prova emprestada, porque o juiz não se baseou. O juiz que fez alusão a depoimentos colhidos em outras reclamatórias por ele julgadas, né? Mas ele não se baseou unicamente no depoimento da testemunha, da prova emprestada. Mas me assaltou uma dúvida aqui agora, em relação à fixação dessa jornada, eu vou pedir para adiar para a próxima sessão. Pois não. Então, a pedido da segunda votante, a conclusão do julgamento fica adiada para a próxima sessão e o ilustre advogado já fica intimado desse adiamento e da conclusão do julgamento na próxima sessão. Pois não, obrigado. Continuando na pauta do doutor Jales. Um momentinho só, por favor. Próximo. Continuando na pauta do doutor Jales, falará o doutor o 25 da pauta, falará o doutor Edson Antônio Fiuza Gautier, pelo reclamante recorrente. É o 11.179? Não, doutor Edson. Esse é o que acabou de ser. 5 da pauta, os recorrentes são SPAL Indústria Brasileira de Bebidas S.A., Osés de Paulo Agostinho. É o 11.332-34-2016. Ah, tá. Obrigado. É SPAL e Oséias de Paula. A minha proposta de voto é conhecer de ambos os recursos ordinário adesivo e, no mérito, negar-lhes provimento. Essa é a minha proposta de voto, com a palavra o ilustre procurador. Senhor presidente, aqui parece-nos que é mais ou menos próximo daquele que foi julgado, com relação à prova emprestada. Não sei se a turma vai... A doutora... Também é a mesma coisa, eu vou pedir vista. Vai ser adiado também? Doutor Marcelo vai pedir vista? Então, seguindo, doutor Edson, como a desembargadora Maristela vai pedir vista, também a conclusão do julgamento fica adiada para a próxima sessão e Vossa Excelência fica intimado desse adiamento e terá a oportunidade de fazer a sustentação oral, que nesse caso não houve ainda sustentação oral. Pois não. Adiado para a próxima sessão. Ainda continuando... Pois não. Continuando na pauta do doutor Jales, 8 da pauta, falará o doutor Edson Antônio Fiuza Gautier, pelo recorrente. 8 da pauta, é uma ação processada pelo rito sumarístico, recorrente Renata Lopes Lúcio, recorrido Hospital Nossa Senhora das Graças. Só que está abrindo a tela. Gente, eu vou fazer um requerimento antes, senhor anunciar o voto, que talvez vai... É que o juiz, quando ele foi apreciado... Só, doutor, mas deixa abrir. Pois não. Pode falar. O juiz, quando ele decidiu, ele baseou-se num DVD, num CD-DVD, tá? CD/DVD, juntado aos autos, que está sob a guarda do senhor diretor de secretaria. Então, eu entendo que nós temos que ter acesso a esse CD-DVD. Bom, eu já julgava o processo, até eu coloquei um alerta ali para discutir na sessão. Então, tá aí esse caso alerta. muito complicado. Eu prosseguia no julgamento. Doutor Lucas, como vota? E se a gente tiver de pedir esse CD, nós vamos ter que demorar para julgar esse processo. Então, eu sempre sou pelo julgamento imediato. Doutor Lucas, eu também acho que o processo estaria em condições de votar, mas se a doutora Maristela entende que o voto dela vai ser mais seguro após esse DVD, ouvir as gravações, o meu voto é pela suspensão para que ela possa examinar essa prova. Então, se são 2 votos nesse sentido... Eu só queria justificar, doutor, porque eu estou com muita dúvida nesse processo, tanto que o senhor também lançou uma dúvida. E como o juiz ouviu esse CD, quem sabe ele esclareceria melhor e espancava essa dúvida que eu estou. Aí nós vamos fazer o trabalho do juiz da primeira instância, que já fez, aliás, fez muito bem a sentença dele,
ele está muito bem explicado. Mas isso aí é uma questão, é uma prerrogativa do julgador, não estando seguro, pedir mais Está acontecendo esclarecimento. muito, eles não mandam CD. Eu peço na vara, eu nunca pedi um adiamento, eu já pedi vários, eles mandam para mim. Mas esse aqui eu fiz a revisão meio assim, em cima da hora, não deu tempo de pedir. Eles mandam para mim por e-mail, e aí eu nem peço vista. Então, como foi requerido em audiência, ele vai ser retirado de pauta para essa providência que a própria segunda votante vai solicitar. Foi uma reunião entre Foi uma eles reunião lá, onde teve uma conversa. A própria segunda votante que é interessada vai solicitar e o processo fica retirado de pauta e o procurador vai ser intimado quando ele for novamente então, incluído. fica sine die, né, senhor? Adiado sine die. Tá bom. Bom dia, obrigado, senhor. Bom dia, doutor. O próximo. Obrigado. Continuando na sessão do doutor Jales, o 24 da pauta. 24 da pauta. Falará a doutora Marina Barbosa Souza, pelo recorrente reclamante. 24 da pauta. O recorrente é Carlos Alberto Lopes Fonseca e o Banco do Brasil e recorridos os mesmos. Processo 11.303/68/2015. E a minha proposta de voto é conhecer de ambos os recursos ordinários, rejeitar as preliminares de nulidade, carência de ação e a prejudicial de prescrição e, no mérito, negar provimento ao apelo do reclamado, estou ressalvando aqui meu entendimento, e dar provimento parcial ao apelo do reclamante, para incluir na condenação: 1. Os reflexos dos anuênios nas parcelas de PLR, abono assiduidade, licenças prêmios convertidas em pecúnio e horas extras, incluindo as quitadas e as deferidas no processo 2560-19/2013. 2. Os reflexos do auxílio alimentação nas horas extras deferidas no processo número 2560-19/2013. Para efeito de incidência da contribuição previdenciária, fica declarada a natureza salarial das parcelas acrescentadas à condenação, ressalvados reflexos em PLR, férias indenizadas acrescidas de 1/3, depósito do FGTS, respectiva multa de 40%, e manter o valor arbitrado da condenação, porque ainda é compatível. Essa é a minha proposta de voto. Com a palavra, a ilustre procuradora. Bom dia a todos. Eu ressalvo meu direito de sustentar em caso de divergência. Caso de divergência? Pois não. Segunda votante, desembargadora Maristela. Estou de acordo com a proposição. Terceiro votante, desembargador Lucas. De acordo. Então, proclamo que, por unanimidade, Obrigada, prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Próximo. Agora vamos passar para a sessão do doutor Lucas, porque a doutora Marina também está inscrita nela. Doutor Lucas, então. Doutor Lucas, o 25 da pauta, falará a doutora Marina Barbosa Souza pelo recorrente. 25 da pauta. É o 11.636/92/2016, recorrente José Antônio de Faria Quilarducci e o recorrido HSBC Banco Brasil S.A. Com a palavra, o eminente relator para anunciar sua proposta de voto. Senhor presidente, eu estou conhecendo do recurso, no mérito, dando provimento parcial para deferir o pagamento das diferenças entre o salário básico pago ao reclamante e o valor máximo fixado para o nível 23, observadas as progressões posteriores, conforme contra-cheques juntados aos autos, observando a jornada de trabalho do autor, conforme se apurar em regular liquidação de sentença. Também conferindo reflexo das diferenças salariais sobre comissão de cargo, gratificação de função, no adicional de tempo de serviço, nas horas extraordinárias, férias mais 1/3, 13º, FGTS, participação nos lucros. Estou fazendo declaração das parcelas salariais e aumentando o valor das custas para R$ 1.000, calculada sobre o valor arbitrado da condenação de R$ 50.000. Com a palavra, a eminente procuradora. Também ressalvo o direito de sustentar em caso de divergência. Pois não. Nesse caso aqui, doutor, eu sou o segundo votante, desembargador Sebastião Geraldo, com a palavra. Estou de acordo. De acordo. Então, eu vou só ressalvar o meu entendimento, eu vou ficar vencido aqui na parte da diferença salarial, que essa concessão foi feita em 1998, tem mais ou menos 19 anos. E no voto do eminente relator, fala que a diferença é de 104%. Eu não entendi se é 4% ou se é 104%. Então, mas me parece, aqui, ó,
nível 20, deveria acarretar 104,37 no mínimo de incremento salarial. Eu entendo que 19 anos depois, dobrar o salário mais 4%, eu acho aqui que existe decadência do direito de ação, porque a Constituição Federal, na parte final do inciso 29, fala que prescreve esse direito em 5 anos e não contém exceções, então eu vou ficar vencido. Eu negava provimento, então eu vou ficar vencido porque eu negava provimento. Parece que a matéria é só essa. Eu negava provimento. E proclamo que, por maioria, prevaleceu integralmente o voto do eminente relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Obrigada. Bom dia, doutor. O próximo. Passando para a sessão da doutora Maristela. A de 8h36, a primeira sessão, é o 20 da pauta. Falará o doutor William José Mendes de Souza Fontes, pela recorrida, e o doutor Tiago de Almeida Mendonça, pela recorrente. Então, na pauta da doutora Maristela, é o número 20. É o 11.405. Deixa eu ver uma renumeração aqui, né? É o 11.405, recorrente Sociedade Educacional Uberabense e recorrido Paula Paganini Costa. Com a palavra, a eminente relatora, para anunciar sua proposta de voto. Pois não, senhor presidente. Eu estou conhecendo do recurso ordinário interposto pela reclamada, no mérito estou dando parcial provimento para limitar a condenação ao pagamento das horas extra-intervalares normativas a 45 minutos semanais da admissão ao segundo semestre de 2014 e 75 minutos semanais do primeiro semestre de 2015 até o desligamento. Mantenho o valor da condenação porque ainda é compatível. Com a palavra, o ilustre procurador. Perfeitamente, excelentíssimo senhor presidente. Cumprimento na figura do senhor presidente, desembargador Jéssica Valadão, desembargadora relatora, doutora Maristela, os nobres pares dessa turma julgadora, ilustres servidores e advogados, colegas advogados aqui presentes. Diante da proposta de voto apresentada pela excelentíssima senhora relatora, faz necessário delimitar a sustentação oral a respeito de 2 pontos essenciais aqui e que não foram ainda contemplados pelo provimento parcial ora proposto. O primeiro diz respeito à condenação atinente ao pagamento de adicional extra-classe em favor da hora recorrida. E por que faz-se necessário tecer algumas considerações? Porque a condenação levada a cabo, ela se alicerçou não em razão, por se tratar de uma verba adicional, por exemplo, que decorreria do exercício da função, mas sim em razão do conteúdo probatório produzido nos autos, no sentido de que a recorrida desempenharia funções extra-classe fora da sua jornada regular, como preparação para aulas e tudo mais. Contudo, restou também da mesma forma comprovado e inclusive endossado pela própria autora da ação de origem, que a sua jornada era híbrida, isso é, mesclava horas aula e horas atividade. Ao longo do período dedicado às horas atividade, faz-se imperiosa a conclusão de que haveria dedicação ao preparo de aulas e toda a possibilidade de se desenvolver esse labor chamado extra-classe dentro da sua jornada regular de trabalho. E, da mesma forma, faz necessário suscitar a redação da norma convencional aplicada na espécie, que ressalva que a verba adicional ela é, sim, excetuada em ocasiões em que reste comprovado a ausência do labor fora do horário extraclasse. E, no caso, a redação da cláusula 12ª da Convenção, que em seu inciso 3º deixa expresso que, quando em razão da especificidade do curso ou organização administrativa do estabelecimento de ensino, não houver por parte do professor o efetivo trabalho caracterizado como extraclasse. Se a jornada era híbrida, contemplando um percentual relevante de horas de atividade, para lá de razoável concluir-se que esse labor era, sim, desempenhado ao longo da jornada regular de trabalho. E, por fim, excelência, uma questão atinente aí também ao direito tributário, diz respeito à condenação, ou, aliás, ao não reconhecimento de plano
da verdadeira imunidade constitucional otorgada em favor da instituição, que é mantenedora da Universidade de Uberaba, inclusive, que, ao teor da redação do artigo 195, parágrafo 7 da Constituição, encontra-se amparada pela imunidade em relação ao recolhimento da cota previdenciária patronal. E a imunidade ela se encontra regulamentada na legislação extravagante, no caso, pela Lei 12.101 de 2009, que determina que a competência para se certificar como uma entidade beneficente de assistência social que possa ser contemplada pela imunidade constitucional, essa competência é delimitada aos ministérios da União Federal, e isso está bem expresso, e, da mesma forma, ela assegura o seguinte, que a certificação da entidade ela se permanece como válida e gerando efeitos até a data da decisão sobre um requerimento de renovação tempestivamente apresentado. E por que essa ressalva? Porque o doutor magistrado de origem entendeu que essa certificação não foi apresentada demonstrando que a instituição, a Sociedade Educacional Uberabense, mantenedora da Universidade de Uberaba, estaria ainda contemplada por uma certificação de entidade beneficente de assistência social. Nos termos da legislação extravagante e nos termos da própria certidão expedida perante o Ministério da Educação na data de 20 de março de 2017 e juntada aos autos, resta comprovado e corroborado a própria legislação extravagante, qual seja, se a instituição diligente procurou o Ministério competente, apresentou requerimento administrativo para que a sua certificação de entidade beneficente de assistência social fosse renovada, enquanto pendente de análise tal pedido administrativo, resta válido, continua a surtir efeitos a certificação anterior. Nesses termos, a certidão destacada no recurso, na própria página 31 do recurso, que diz o seguinte, abre aspas, a entidade requereu a renovação perante o órgão do Ministério da Educação por meio de processo protocolado tempestivamente sob o número, etc., aqui, em 30 de 4 de 2010, o qual encontra-se em análise. Nos termos da legislação vigente, a referida instituição possui certificado ativo. Os termos dessa declaração têm a validade até a conclusão do referido processo de renovação. Portanto, Excelência, faço necessário aqui uma matéria de ordem pública que seja reconhecido de plano a imunidade constitucional outorgada em favor da instituição recorrente e, vez que, através da legislação extravagante que rege o tema, inclusive, ela se encontra amparada por certificação expedida pelo Ministério da Educação e, da mesma forma, deve gozar da outorga constitucional a respeito dessa matéria tributária. São essas nossas considerações, agradecendo a atenção prestada pelos senhores e senhores embargadores. Bueno. Com a palavra, o ilustre procurador da reclamante. Isso, senhor desembargador presidente, na pessoa de quem saúdo todos os demais presentes, nós acatamos o provimento ao recurso empresarial, porque nas nossas contrarrazões nós já destacamos que, no nosso entendimento, faltava interesse em recorrer à reclamada, porque o pedido realmente está limitado, como a excelentíssima relatora o limitou, a 45 minutos semanais durante um período, a 75 e outro. Os cartões de ponto que vieram aos autos demonstraram que a ausência de gozo do intervalo foi maior, não só em quantidade, mas em período. No entanto, como está limitado ao pedido, e a sentença foi clara, foi salutar em dizer que estava se deferindo conforme cartões de pontos no limite do pedido, apesar de não ter feito a limitação expressa do tempo, por questão de boa-fé processual, obviamente seria respeitado, e a conclusão, o dispositivo da sentença faz referência expressa aos limites dos fundamentos da sentença. Então, nós acatamos integralmente, achamos que, como estava na sentença, era mais salutar para a reclamada, porque se, eventualmente, em algum período não houver esse tempo no cartão, a condenação seria menor. Como está se limitando conforme pedido, o risco aqui, na verdade, é da reclamada. Embora isso, na prática, não vá ocorrer, porque os intervalos são muito grandes. Quanto à ausência de intervalo, é muito grande no período. Quanto ao adicional extra-classe, essa é uma situação menos comum, mas que está se tornando cada vez mais comum, do ensino semipresencial,
No caso aqui, a professora cumpria as 30 horas presencialmente, ou seja, com presença física da professora na unidade de ensino. Parte dessa jornada era destinada a aulas presenciais e parte dessa jornada ela ficava online, logada no computador, em atendimento a alunos. Isso não a exime do trabalho do adicional extraclasse, fora do horário de dedicação de presença física, que é o trabalho feito em casa pelos professores, que a própria convenção diz que é inerente à atividade docente. Ou seja, o extraordinário se prova, o comum se presume. Então, aqui, no caso, o ônus da prova seria, inclusive, da reclamada de provar que não tinha atividade extraclasse. Mas foi o reclamante que produziu prova de que havia, sim, atividade extraclasse. Foram ouvidas 2 testemunhas. A testemunha do reclamante foi muito clara em dizer que, apesar do tempo de dedicação no ambiente físico da reclamada, era necessário também que fosse efetuado esse trabalho em casa para o cumprimento integral dos planos de aula, das correções de exercícios, de provas, lançamentos de notas, aquilo que o senso comum não sabe que os professores fazem em casa. Então, o pedido é que seja integralmente acompanhado o voto da excelentíssima relatora. Com a palavra, eminente relatora. Realmente, eu queria um esclarecimento do advogado que sustentou pela escola. É que ele fala que declarou no recurso, né, que houve um requerimento de prorrogação dessa certificação de entidade beneficente. Eu não divisei nos autos esse requerimento. O senhor está fundando apenas na alegação recursal? Não, como é que funciona, excelência? Em 2010... Não, mas eu entendi como que funciona, entendi perfeitamente. Ok. A minha dúvida é, o senhor está se prendendo à alegação recursal, porque eu não divisei nos autos nenhum requerimento de prorrogação desse prazo de isenção? A certidão ela foi juntada no documento de 5B971AD. Essa é a certidão que forra a razão recursal para reforçar que a instituição faz sim jus à imunidade constitucional do artigo 97, parágrafo 7º. Uma certidão expedida pelo próprio Ministério da Educação, que é a instituição competente por reconhecer... Pois é, mas essa que vai até 5B971AD? 5B971AD. Essa certidão ela vai de 4/5/2007 a 3/5/2010. A minha pergunta é, há nos autos que eu não divisei algum documento provando o requerimento? Esse documento, o item 3, ele destaca que, dessa forma, nos termos da legislação vigente, a referida instituição possui certificado ativo. E, além disso, ela destaca, no item 5, que, nos termos dessa declaração, tem validade até a conclusão do processo de renovação. É justamente o processo de renovação, de pedido de renovação da certificação. Mas o senhor juntou esse processo de renovação, documento provando isso? A certidão já atesta, expedido pelo próprio MEC. Mas esse documento aqui está datado 2010 para mim. Só um minutinho. 20 de março de 2017, a certidão foi expedida. Eminente relator, de todo modo, a sentença ressalvou que na execução, se apresentada, vai dar isenção. Então, é desnecessário. Eu também acho bobagem. Achei eu só que queria... o voto já resolveu isso. A sentença falou, se apresentar. Então, se o senhor acha que está nos autos, você vai falar com o juiz. Está na folha tal. Tá bom. Pela ordem, excelência, por se tratar de uma matéria de ordem pública, já não pode haver o reconhecimento de plano à luz da certidão expedida pelo Ministério da Educação? Eu não sei se vai definir. Deixa eu só entrar aqui, só um minutinho. Deixa eu só entrar nesse documento aqui, porque eu analisei ele de uma outra forma. 5B971AD. Eu não sei se vai ser deferido, pode ser indeferido, então eu mantenho a proposta original. Eu acho que eu vou manter a proposta de voto. Vou manter, sim. Ressalvando que a questão deve ser analisada em sede de liquidação, é isso? Já foi ressalvada a sentença. Já está na sentença. A sentença já autorizou isso. Está autorizado na sentença. De toda forma, em sede de execução, a reclamada poderá comprovar nos autos que faz jus à pleiteada isenção, sendo certo que não arcará com a cota patronal das contribuições previdenciárias, se a tanto não estiver obrigado. É essa matéria que, quando Vossa Senhoria apresentar esse documento, se houver alguma coisa, Vossa Senhoria ainda tem direito a recurso. Não, e se a senhora entender que já está aprovado, só mostrar o juiz documento nos autos. Tá bom. Em relação às horas extras, intervalo entre as aulas, as partes já estão satisfeitas com o provimento, né? E eu fiz aquele decote apenas para adequar o provimento aos limites da inicial. Com relação às alegações de trabalho extra-classe, como foi sustentado na tribuna, a testemunha trazida pelo reclamante provou, alegou,
declarou que trabalha para a rede de outubro de 2013 a janeiro de 2016 e que trabalhou com a reclamante desde a admissão até a saída da reclamante. E que a depoente levava serviço para casa, tais como preparação de aulas, resolução de dúvidas de aluno por e-mail, que provavelmente o mesmo ocorria com a reclamante. Nós entendemos que é público e notório que todo professor leva trabalho para casa, independe até de prova, né? E a testemunha indicada pela ré, apesar de ter relatado que a autora corrigia as atividades no ambiente virtual de aprendizagem, ela não acompanhou, não presenciava a rotina da reclamante, porque ela fazia apenas 3 visitas semestrais ao polo em que se deu a prestação de serviço. Por conta disso, eu estou mantendo a condenação. E, em relação a essa imunidade previdenciária, o juiz já autorizou a comprovação na sede de execução. Eu acho que atende ao pedido da reclamada. Se ela entender que já está aprovado nos autos, só mostrar ao juiz de primeira instância que o documento já se encontra nos autos. Por conta disso, eu mantenho integralmente a minha proposta de voto. Segundo votante, desembargador Lucas Vanucci. Inclusive, o documento foi apresentado junto com o recurso ordinário. Então, só na execução mesmo que o juiz pode tomar conhecimento dele. Eu estou de acordo com o voto. Terceiro votante, desembargador Eu só fiquei também de acordo. Eu não vi esse documento. Como que eu não vi isso? Apresentou junto com o recurso. Pois é. Eu proclamo que, por unanimidade, prevaleceu o voto da eminente relatora, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Obrigado, excelência. Um bom trabalho dia, a doutor. todos. Próximo. Ainda na pauta da doutora Maristela, é um do processo, é um da pauta, falará o doutor Paulo de Tarso Ribeiro Bueno, pela recorrente. Um da pauta, doutora Maristela. Bom, eu estou conhecendo do recurso... Um momentinho, doutora Maristela. É a Saritur? Deixa eu... que houve uma renumeração aqui, precisa esclarecer isso. Qual é o número do processo que nós apregoamos? É o 117, o primeiro da pauta da doutora Maristela. 117, pois é. Mas o primeiro da pauta sem alteração, não é isso? Sem alteração, isso. Então, o processo 10.017-35-2017, ação processada pelo rito sumaríssimo, a recorrente é Saritur e recorrido Rosana Donato. Com a palavra, eminente relatora. Estou conhecendo do recurso ordinário interposto pela reclamada. No mérito, estou dando provimento ao apelo para limitar a condenação relativa ao pagamento do adicional de insalubridade aos períodos em que não houve substituição regular dos equipamentos de proteção individual, observando o período de vida útil de tais equipamentos, para isso considerado o uso concomitante dos seguintes EPIs: botas impermeáveis, luvas impermeáveis ou creme para as mãos, óculos de proteção, protetor facial e macacão impermeável, com devido certificado de aprovação, devendo ser realizada a precisa apuração pericial na fase de liquidação. B. Determinar que na fase de liquidação sejam observadas as disposições da Lei 12.546/2011, quanto ao recolhimento da contribuição previdenciária, parte da empregadora, devendo a ré juntar os documentos na origem, para que o juiz juntar os documentos que o juiz ACO considerar necessários para comprovar esse enquadramento, se for o caso. Estou mantendo a sentença quanto ao mais. Com a palavra, o ilustre procurador. Excelentíssimo senhor presidente, demais componentes da turma, o voto atende à empresa e aguardaria eventual divergência. Perfeitamente. Desembargador Lucas Vanucci. De acordo. Desembargador Sebastião Geraldo. Também de acordo. Estou proclamando que, por unanimidade, prevaleceu o voto da relatora, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Excelência, eu tenho um outro na sala, doutor Vanucci. Doutor? Vanucci. Doutor Lucas. Então, vamos para a sala, doutor Lucas. Qual é o processo? É o 21, da pauta do doutor Lucas. Falará pela reclamada, recorrente, o doutor Paulo de Tarso Ribeiro Bueno. Então, 21 da pauta do doutor Lucas. O recorrente é José Aparecido de Souza e o recorrido Saritur. O eminente relator, quando puder, pode anunciar sua proposta de voto. Senhor presidente, minha proposta é no sentido de conhecer dos recursos, no mérito do dando provimento parcial ao recurso da reclamada para absolvê-la da condenação ao pagamento da multa do artigo 467 da CLT e de indenização por danos morais, reduzindo os honorários da perícia médica para R$ 2.000 e da perícia de periculosidade para R$ 1.600. Estou negando provimento ao recurso adesivo do reclamante, reduzindo o valor da condenação para R$ 33.000 e custas para R$ 660.
Com a palavra, o ilustre procurador. Excelentíssimo senhor presidente, demais componentes da turma. Nesse caso, ainda a empresa entende que haveria uma necessidade de uma ampliação desse provimento do recurso. Primeiramente, o reclamante ele foi dispensado por justa causa por uso de bebida alcoólica. Essa dispensa por justa causa foi afastada, na primeira instância, ao fundamento de que o reclamante era doente, ele é um alcoólatra doente, e que, então, nessa situação, não seria o caso de uma dispensa por justa causa. E se a empresa, talvez fosse até o caso, segundo a sentença, de um afastamento dele. Mas eu lembro aqui o seguinte, o reclamante, durante todos esses anos que ele trabalhou para a empresa, ele nunca se afastou por isso, ele nunca fez um tratamento com relação a essa questão do alcoolismo, que ele alega que era diário e tal, ele nunca fez isso. E, pelo contrário, a empresa demonstrou que no dia em que ele foi pego com esse excesso de álcool no organismo, fez essa medição etílica, inclusive, em todos os funcionários que trabalham no mesmo setor. Então, isso demonstra que era prática da empresa fazer essa apuração de se estava ou não com o uso de alcoolismo, de álcool, desculpe, e não há como se admitir que ele já fazia esse uso diário, fazia essa utilização habitual de álcool. Não há nenhuma prova nesse sentido. A prova testemunhal é extremamente frágil. Só uma testemunha do reclamante vem e fala que o reclamante sempre mexeu com bebida. E são exatos os termos do que ele falou. E a empresa sabia. Como que a empresa sabia? Ele nunca tinha tido um afastamento, ele nunca fez um tratamento. A empresa faz medição com o teste com etilômetro lá, nunca pegou ele fazendo esse uso de álcool. Pois bem, foi feito o laudo pericial. No laudo pericial, ele chegou chapado. Também é muito fácil. No dia do laudo, ele vai lá e bebe. Chegou com a face rosada. Foi esse o único sintoma que o perito verificou nele como sintoma de que ele bebia. E concluiu com isso que ele era um alcoólatra contumaz. Porém, no exame mesmo, o perito afirma. Exame clínico não revelou edemas, sinais de desnutrição, hipovitaminoses frequentemente associados ao quadro. Não apresenta sinais de circulação colateral abdominal. O único sintoma que ele viu foi a face rosada porque ele tinha bebido no dia da diligência. E a testemunha dela levou a esposa e falou que a esposa também falou que ele bebia diariamente. E ele falou que bebia diariamente. Ele fala que ele bebia e levava cachaça para a empresa. Ora, gente, não tem a menor condição. Ele não teria nem condição de trabalhar na situação que ele alega, né, durante a perícia. Então, data vênia, o que aconteceu? Na realidade, foi que ele bebeu num dia, foi pego, e essa situação realmente caracteriza a justa causa. A afirmação de que ele era um dependente, que era um bebedor contumaz, ou até mesmo doente, não restou efetivamente comprovado. E, nessa situação, tem sim que deve ser caracterizada a justa causa. A respeito da periculosidade, a empresa entende que a prova restou dividida, segundo ele, segundo o perito, com base, inclusive, nos depoimentos do reclamante, falou que ele trabalhava perto do abastecimento, fazendo, inclusive, medição de nível dos reservatórios. Mas essa questão ficou controvertida, a prova é dividida nesse sentido, e entende, então, que, inclusive, durante a prova oral, então entende que não poderia ser também caracterizada a periculosidade. Então, em síntese, entende que deve ser reconhecida a justa causa e afastada a periculosidade. Obrigado. Com
Com a palavra, eminente relator. Pois não, senhor presidente. Em relação à justa causa, foi realizada uma perícia médica e o perito médico concluiu que o autor é portador de quadro crônico de alcoolismo com repercussões em sua vida pessoal, familiar e profissional. Analisando as demais provas produzidas nesse processo, não vi nenhuma com força para infirmar a conclusão da perícia médica que foi realizada. Se a reclamada não teve outras provas ou demonstrações dessa doença que havia com o reclamante, eu não vi não trouxe aos autos nenhuma demonstração nesse sentido, então meu voto está no mesmo sentido que a sentença que prestigiou a prova médica produzida. Então, peço todas as vendas para manter o voto como proposto. Pois não. Segundo votante, desembargador Sebastião Geraldo. Senhor presidente, focalizando o ponto enfatizado da tribuna, em onde dispensa por justa causa, analisando as provas, o testemunho do reclamante falou que ele utilizava habitualmente. E a testemunha da empresa, uma única, Delcídio, falou o seguinte: o reclamante foi dispensado por uso de bebida alcoólica, só. O que foi alegado à tribuna não tem um respaldo probatório, que foi a única vez, que nunca tinha... Então, sem uma dispensa por justa causa, com uma única testemunha que fala que foi dispensado por uso de bebida alcoólica, eu não posso chegar nessa ilação o que pretende a tribuna. Então, e ainda mais que tem o laudo médico. Portanto, eu acompanho o eminente relator. Nesse ponto da justa causa, também acompanho exatamente por isso, porque tem um laudo, e o laudo pericial fala que ele fazia uso de bebida de forma continuada. Então, a empresa já deveria ter tomado providência há mais tempo. Aí, nesse caso, também acompanho o relator. No caso da perícia, no caso da periculosidade, a perícia, e o eminente relator registra aqui no voto, o labor do autor ocorria rotineiramente junto à área de abastecimento dos veículos. Isso não me impressiona, pois era de sua responsabilidade receber o produto denominado Arla 32 e ainda do combustível utilizado na garagem da reclamada. Se ele era o responsável pela descarga desse combustível, aí, nesse caso, também eu mantenho a proposta. Eu peço, eminente relator, e eu divido aqui em outros pontos. É nas horas extras que eu acolhi os cartões de ponto, a compensação também de acordo com a norma coletiva, o intervalo entre a jornada e a dobra dos feriados. Eu vou ficar vencido nesses pontos no recurso da reclamada e no recurso do reclamante acompanho integralmente o eminente relator. E proclamo que, por maioria, prevaleceu o seu voto, vencido o terceiro votante nesses pontos assinalados no recurso da reclamada. E o resultado fica proclamado. Bom dia. Bom dia, doutor. Próximo. Voltando à sessão da doutora Maristela, na sessão de 8h51, é o primeiro processo, ele está entre o sétimo e o oitavo. Falará o doutor Jean Miller Brandão pela recorrente. Então, vamos esclarecer direito, porque teve uma renumeração da pauta. É o número 1. É o último processo. Número quanto? É o primeiro, está entre o sétimo e o oitavo. Para mim é o último. É o primeiro, mas da pauta renumerada. Isso. Só tem um. Então, é o processo 10.842/34/2016, recorrente Central Mineração, é esse? Mineração e Transporte Limitada, recorrido José Carlos de Abreu e também Transnimar Transporte Limitada e Jaqueline Maria Ferreira Nésio Reis, EPP. Como? Ele foi retirado de... Então, me informa a nossa secretária que esse processo foi retirado de pauta e já houve sustentação oral pelo ilustre procurador. Então, com a palavra, a eminente relatora. Só um minutinho aqui. Ele está numa pauta separada, né? É. Está numa sala distinta. Eu achei, encontrei aqui. Não, eu sei. Só esse aqui, então. Tá certo. Ele é o último processo. Na última pauta da doutora Maristela, é o único processo também que está lá. Então, com a palavra, a eminente relatora.
Estou conhecendo o recurso ordinário interposto pela terceira reclamada, no mérito do dano do provimento parcial, para excluir da condenação o pagamento da indenização por danos morais, o valor de R$ 5.000, e para determinar que a atualização dos créditos trabalhistas deve se continuar a seguir ao J 300, com a adoção da TR, nos termos do artigo 39 da Lei 8177/91. Mantém o valor da condenação porque é compatível. Então, o ilustre procurador já fez a sustentação oral. O segundo votante, desembargador Lucas. Doutora Maristela optou pela segunda hipótese, né, que está concedendo os danos morais, né? Então, eu vou pedir vênia, todas as vênias, para ficar vencida em relação a esses danos morais pelo atraso no salário, entendendo que, nesse caso aqui, apesar de ter sido demonstrado esses danos, era um empregado que trabalhou por muito tempo para essas empresas, né, e que não sentia esse dano no depoimento dele. Sempre recebia os salários, adiantamento de vales e tal, não sei o quê, e continuou meses nesse sentido até a interrupção dos trabalhos, da prestação do trabalho. Então, eu peço vênia só para ficar vencida. Mas eu estou excluindo. Você está na primeira opção. A primeira opção que exclui, né? A primeira exclui. Eu estou vendo a primeira opção. Doutora Maristela? Estou excluindo. Também? Tá. Então, estou acompanhando a relatora. Então, a primeira opção, excluindo que eu entendi o contrário. Desembargador Sebastião Geraldo. Também estou de acordo. Então, eu proclamo que, Excelência, por unanimidade, prevalece... Só pela ordem, Excelência, na última sessão, a nossa sustentação oral foi exclusivamente quanto ao grupo econômico. Pois é, doutor, a sustentação oral, eu não estava nem presente na sessão, mas está registrado aqui na ata que já houve a sustentação oral, e ela é única. Então, uma vez feita a sustentação oral... Não, é porque não houve discussão sobre esse fato. Não, principalmente depois de proclamado, de anunciados os resultados. Então, eu proclamo que, por unanimidade, prevaleceu o voto da eminente relatora, primeira opção. Ele queria ouvir a sustentação. E esse é o resultado, fica proclamado. Está querendo que eu não sei, o que o senhor está querendo? Eu só queria saber se a senhora não reconheceu manter o grupo econômico. É a tarefa do presidente. Não pode, doutor. O senhor já fez sustentação oral, está registrado, então é só isso. Então, proclamo que, por unanimidade, prevaleceu o voto da eminente relatora na primeira opção. O resultado fica proclamado. Próximo. Agora vamos passar para a pauta física. Passamos, então, para a pauta física, ou impressa. Sessão do Dr. Lucas, 23 da pauta, falará o doutor Bruno Mendonça Pereira, pela recorrente. Com a palavra, o eminente relator, para anunciar, por favor, sua proposta de voto. Senhor presidente, a minha proposta original, eu estava conhecendo dos recursos e negando o provimento a ambos, mas tendo em vista uma divergência apresentada em relação à responsabilidade subsidiária da Copasa, eu estou pedindo vênia para reformar aqui a minha proposta, acompanhando essa divergência no sentido de reconhecer a responsabilidade subsidiária da Copasa. Então, Vossa Excelência vai dar provimento parcial ao recurso do reclamante para incluir na condenação a responsabilidade subsidiária da Copasa. Sim, senhor. É só essa modificação. Com a palavra, o ilustre procurador. Senhor, excelentíssimo senhor desembargador presidente, aqui eu cumprimento todos da turma. Com a devida vênia, a primeira reclamada requer, se não possível, a exclusão da condenação por danos morais, que pelo menos seja reduzida, porque entendeu que foi arbitrada de forma excessiva. Ao longo da instrução probatória, restou provado que foi disponibilizado ao reclamante o devido treinamento, conforme ele próprio confessado quando a realização da perícia médica. Não houve sequelas desse acidente e a perícia também concluiu que não houve perda da capacidade laborativa. Ele apenas teve uma pequena cicatriz em um dedo da mão e que não gerou nenhum prejuízo e perda de capacidade laborativa. Então, com a data máxima vênia, é o que a primeira reclamada requer. Com a palavra, o eminente relator. Pois não. No ponto sustentado da tribuna, o reclamante requer que a
indenização que foi fixada em primeira instância no valor de R$10.000, que ela seja aumentada e, no recurso da reclamada, ela requer a absolvição de tal condenação. Então, no meu voto, sopesando as provas produzidas, eu achei que a sentença foi muito razoável, fixando essa indenização em R$10.000, levando em consideração os danos causados e as sequelas desses danos, né? No dia do acidente, conforme relato do reclamante para o perito, atendendo solicitação do encarregado de recomposição de passeio, o reclamante subiu na carroceria de um caminhão no canteiro de obras para auxiliar no descarregamento de anéis de concreto. Quando posicionava esses anéis em um pranchão que ficava apoiado na carroceria do caminhão, 2 outros empregados rolavam os anéis de concreto do pranchão até o solo. Quando o encarregado Valdinei foi posicionar um anel de concreto próximo ao anel que segurava, que o reclamante segurava, sua mão direita foi atingida pelo anel, gerando um acidente de trabalho registrado no documento. Foi feita uma perícia médica, na qual o reclamante também confirmou esses dados, confirmando também que o recebimento de treinamento, de equipamento de segurança, mas ficou demonstrado que houve um típico acidente de trabalho do qual ele foi vítima, e cabendo ao empregador oferecer condições seguras de trabalho aos seus empregados, é que houve essa condenação em primeira instância. Então, sopesando todos esses elementos trazidos dos autos, é que, no meu voto, eu entendi razoável o valor fixado em primeira instância, levando em consideração os danos causados e as pequenas sequelas que ficaram por esse acidente. Nesse sentido, eu mantenho o voto negando provimento aos recursos, dando provimento ao recurso do reclamante em relação à condenação subsidiária da Copasa. Foi não. Com a palavra, o segundo votante, desembargador Sebastião Geraldo. Senhor presidente, são 2 recursos. O reclamante pretende danos estéticos e ainda que seja elevado o valor. A reclamada pretende a redução. Acho que a sentença decidiu, o juiz decidiu com acerto e em manter o que foi decidido em primeira instância no ponto. Estou acompanhando o eminente relator. Vou pedir vênia a Vossa Excelência, o eminente relator. Eu vou ficar vencido nesse ponto do dano moral no recurso da reclamada, porque consta do laudo, está transcrito, inclusive, no voto do eminente relator, que é muito detalhado. Apresenta mínima cicatriz linear no primeiro dedo da mão direita, folha 265. O que se confirma pelo exame das fotos que ilustra a perícia, onde referida cicatriz dificilmente é percebida. E esse valor do dano moral foi fixado em R$10.000. Quer dizer, uma mínima cicatriz no primeiro dedo de um trabalhador braçal, data máxima vênia, eu acho que o caso aqui era de redução, até mesmo exclusão, porque não existe perda de funcionalidade, não existe prejuízo para o trabalhador, é uma cicatriz mínima, aliás, trabalhador normalmente tem essa cicatriz mesmo. Então, eu vou pedir vênia, eu vou ficar vencido no recurso da reclamada, porque eu excluía os danos morais. E no recurso do reclamante, eu acompanho integralmente o voto do eminente relator e proclamo que seu voto prevaleceu unanimidade no recurso do reclamante e por maioria no recurso da reclamada. O resultado fica proclamado. Obrigado. Bom dia, doutor. Próximo. Processo físico ainda, o 3 da pauta do doutor Lucas. O terceiro é o 37 da pauta do doutor Lucas. Falará o doutor André Smith de Brito, pela recorrente. E o doutor Alberto Henrique Carvalho Moscone Maciel, pela recorrente também. É o processo. Pela primeira recorrente. É o processo 1107-2014-010, recorrentes Fernando Dias Lage, Engevix Engenharia S.A. e outra, com recorridos os mesmos, além de PC, corrente e Statcraft, energia renovável. Com a palavra, eminente relator, para anunciar a sua proposta de voto. Senhor presidente, eu também peço vênia em relação ao voto apresentado, no qual originalmente eu estava negando provimento a ambos os recursos, mas eu estou dando provimento ao recurso do reclamante para absolvê-lo da condenação ao pagamento de multa por litigante de má-fé, negando provimento aos demais aspectos desse recurso e das
aos recursos da empresa também. Bueno. Então, o eminente relator está dando provimento parcial ao recurso do reclamante para excluir da condenação a multa por litigância de má-fé e negando provimento ao recurso da reclamada. Com a palavra, o eminente, o ilustre procurador. Excelentíssimos desembargadores, componentes dessa segunda turma, bom dia. Bom, com a devida vênia, o entendimento de primeira instância que está sendo perpetuado aqui pelo relator, ilustre relator, não deve ser mantido. Entende o recorrente que o testemunho utilizado como embasamento da sentença de primeira instância foi somente o depoimento das empresas, das testemunhas das empresas. Não foram levados em conta os depoimentos das testemunhas do reclamante. Se analisarmos só a CTPS do reclamante e a data da empresa, do início da empresa, da abertura da empresa, ele foi contratado somente em setembro de 2008. E a empresa funciona desde julho de 1990. Não teria como ele ser um sócio oculto dessa empresa se foi contratado somente 18 anos após o início das atividades empresariais. Temos que o reclamante somente exercia um cargo de confiança na empresa e não pode ser visto como um sócio oculto da empresa. As testemunhas arroladas e ouvidas pelo reclamante foram claras e objetivas, dizendo que o reclamante era um empregado e sempre ele que comparecia nas obras. Os verdadeiros donos, que são os senhores Antônio e o senhor Levico, eles nunca compareceram às obras, o que demonstra a subordinação do reclamante perante essas duas pessoas. E também tem a questão do risco que o juiz de primeira instância colocou para o reclamante, que ele assumiu o risco empresarial, que, na verdade, não era. Tratava-se de uma atividade comum na empresa. O senhor Sérgio, testemunha ouvida, declarou expressamente que ele também utilizava do dinheiro próprio para pagar contas ou para comprar materiais para a empresa e depois para ver o reembolso. E ele também locava um caminhão para a empresa, igualzinho o reclamante, não sendo ele também um novo sócio. Então, entende o recorrente que a sentença de primeira instância deve ser cassada porque não há elementos que comprovem que ele ser um sócio oculto, mas sim ele exercia uma atividade de confiança na empresa, porque ele era o engenheiro responsável técnico de grandes obras. E a responsabilidade do engenheiro perante as obras que nem a catástrofe que teve da barragem, é da mesma forma, a responsabilidade dele é muito grande. Então, ele exercendo um cargo de confiança, ele tem essas diretrizes, mas nunca um sócio oculto. Não há provas, não há elementos que corroborem esse entendimento. Então, com a devida vênia, eu gostaria que fosse dado provimento ao recurso do reclamante. Bueno, com a palavra, o ilustre procurador da reclamada. Obrigado. Eminente desembargador presidente, ilustre componente da outra turma, ilustre representante do Ministério Público, senhora secretária, colegas presentes. Na verdade, a prova dos autos ela foi muito bem analisada pelo juiz Acor. O que se demonstrou aqui foi uma fraude, perpetrada pelo reclamante. No depoimento, ele já confessa que tinha uma empresa com a filha do sócio dessa atual primeira reclamada, e essa empresa, por dificuldades financeiras, ela quebrou. Essa segunda empresa, ele passou a atuar nessa empresa, e aí, como sócios, o pai dessa ex-sócia dela e um terceiro, o pai era engenheiro. Logo em seguida, no primeiro ano, ele faleceu e ele passa a conduzir tudo. E a filha também atuando. O gozado é que quando essa empresa atual, primeira reclamada, passou a ter dificuldades financeiras, eles reclamam, viram empregados. E ficou provado aqui essa questão da fraude, foi feita perícia. Na inicial, ele alega que recebia um valor X mais 1,5% de comissão a partir de determinado momento. No depoimento da primeira audiência, ele afirmou isso. Eu recebia um salário fixo, com a morte do senhor Antônio, que era esse sócio, eu passei a receber mais 1,5%. Só que o aditivo que foi ao processo, ele é datado do mesmo dia do contrato inicial, e ele confessa, depois da perícia, que a verdade não era essa, que ele tinha feito aditivos retroativos para incluir na remuneração dele 1,5% do faturamento da empresa, que geraria um crédito para ele de R$ 1,5 milhão. E pior do que isso, ele coloca no polo passivo
como empresas supostamente do grupo econômico, não tem nem coincidência, que, na verdade, eram empresas que essa primeira reclamada prestou o serviço para elas, ele escolhe 4 empresas. Né? Por quê? Ele sabe que a empresa reclamada não tem capital para garantir. Então, ele ficaria livre de eventuais reclamações de terceiro, porque ela está quebrada, né? E, ao mesmo tempo, ele se beneficiaria desses valores que ele confessa que foi um aditivo assinado, está expresso na perícia, posteriormente. Né? Eles são 2 aditivos sobrepostos, assinados na mesma data e em data posterior. Confessou que ele assinou um documento que retroagiu ele, com o intuito de obter uma remuneração alta, expressiva, de R$ 1,5 milhão, na conta dele, planilha juntada no processo. Então, ficou claro, indisfarçável essa fraude, que, na verdade, ele era o sócio oculto. A prova testemunhal é tranquila nesse sentido, que ele que representava a empresa em tudo, ele que fazia tudo, né, negociando e tudo mais. Não constava em nenhuma relação como empregado. Ele chegou ao ponto de falar que ele, quando pedido para exibir o contrato de trabalho dele, ele falou que não se recorda onde tinha colocado para o perito escreve isso. Né? Então, na verdade, o que se pede é que seja mantida a sentença. Essa questão da litigante de má-fé, normalmente eu nem gosto de tocar nesse assunto, mas eu acho que esse caso específico é um caso que merece, pela confissão, inclusive, de que ele fez um documento retroativo. Né? E esse intuito de obter uma vantagem astronômica é muito claro aqui. Então, como tem essa situação específica, eu vou aqui, nessa situação, pedir para que seja mantida a sentença na questão, ou, quando nada, como foi pedido, como o artigo do novo CPC fala, acima de 1% e menos de 10%, que seja, inclusive, majorada. É o que se espera. A palavra, eminente relator. Poderia ser uma questão de fato? Matéria de fato? Sim, é uma questão só com relação ao ganho astronômico alegado pelo procurador, porque é uma questão, de fato, do contrato, que era 1,5 em cada contrato de obra, uma hidrelétrica, alguma coisa assim. Então, o contrato perdurava por meses. Então, esse 1,5% sobre o contrato, ele é relativo, é dividido nos meses que o funcionário tinha que comparecer e manter a vigilância, o engenheiro responsável ali. Então, a média salarial era, no máximo, 18 mil com o salário fixo. Então, não é uma questão astronômica, como querem fazer crer. Muito obrigado, excelência. O eminente procurador reclamado quer esclarecer alguma coisa? Com a palavra, então, o eminente relator. Pois não, senhor presidente. Levando em consideração as brilhantes sustentações feitas da tribuna por ambas as partes, eu registro também que eu recebi um memorial muito bem escrito pelo reclamante. Eu peço o VN para manter o meu voto como apresentado, entendendo que o juiz fez uma análise muito profunda, com muita segurança de toda a grande prova produzida nesse processo, perícias, depoimentos, contratos, e ficou bem evidente que a participação do reclamante não era de um mero empregado. Ele assumiu a responsabilidade pelos negócios, orientando a empresa e obtendo lucros com isso. Então, no meu voto, eu estou citando os depoimentos prestados, o próprio depoimento pessoal do reclamante, testemunhas por ele indicada, os aspectos levantados pelas perícias, pelo contrato, e, nesse sentido, eu estou mantendo a sentença que muito bem resolveu a questão. Já em relação à multa do litigante de má-fé, confesso que foi uma decisão muito difícil, me trouxe muita dúvida, mas eu acabei optando por, apesar de, no meu voto original, eu ter mantido essa multa, ainda fiquei com essa questão, sofrendo com essa questão há muito tempo e, finalmente, levando em consideração um dos aspectos que eu estou citando no voto, que, inclusive, pelas palavras do meritíssimo juiz que proferiu a sentença, ele percebeu do conjunto probatório dos autos a existência de fortes indícios de que o reclamante arquitetou um sofisticado estratagema jurídico para se enriquecer licitamente às custas da empresa. Tendo visto que isso é uma penalidade que está sendo aplicada, eu entendi que só pelos fortes indícios
não haveria base para a aplicação de uma penalidade tão grave assim. Então, o resultado do processo negativa de provimento ao recurso do reclamante nesse sentido já era uma certa punição para a má-fé se agiu dessa forma. Então, eu peço vênia para manter o voto como proposto. Bueno. Segundo votante, desembargador Sebastião Geraldo. Senhor presidente, revisor, desculpa. Também recebi o memorial, analisei com vagar e estou acompanhando o relator. O depoimento dele foi longo, transcrito no voto e também na ata. Entendi também que o juiz decidiu com acerto nesse aspecto de não caracterizar o vínculo pelos motivos indicados. Um deles que me chamou a atenção, ele até pagava com cartão de crédito pessoal, despesas da empresa. Então, entendi que a decisão está correta. Quando eu recebi meu memorial, fui lendo ponto por ponto e verificando o fato de ter começado a empresa muito anterior, isso não é um argumento fundamental, porque ao longo da atividade ele pode interferir ali, passando a ser um sócio oculto. Também concordo com o relator quanto à exclusão da litigância de má-fé, porque, na visão leiga do reclamante, ele pode ter ficado em dúvida se era empregado ou sócio naquela situação. Eu não cheguei a vislumbrar que foi um esquema sofisticado montado. Há fortes indícios, sim, mas no direito penal, só por indício, punir é mais complicado. Então, eu também, mesmo não reconhecendo o vínculo, eu também acompanho a exclusão da mútua litigância de má-fé, acompanhando integralmente o relator. Bueno, eu também registro o recebimento de memorial longo do reclamante, que eu analisei com vagar, mas eu verifico e peço vênia a Vossa Excelência, o eminente relator, para discordar quanto à aplicação da multa. Eu negava provimento ao recurso por isso. No depoimento pessoal dele, tem uma confissão. Aqui fala, emprestou seu nome para a constituição da empresa Alosul, porém alega que não era o sócio da mesma. Uma pessoa, se fosse um operário, nós até poderíamos discutir uma fraude, mas é um engenheiro. E depois ele assumiu integralmente essas responsabilidades. Quer dizer, bastava uma pessoa, não sei como alguém empresta o nome. A pessoa, perante a junta comercial, faz o registro com toda aquela formalidade. Só quem nunca viu isso é que pode... É só na Justiça do Trabalho que se faz uma alegação desse tipo. É inconcebível que a pessoa assuma a condição de sócio e depois ela não emprestei meu nome. Data máxima dele. Então, eu peço vênia a Vossas Excelências que eu mantinha a sentença como foi proferido. E proclamo que, por maioria, prevaleceu o voto do eminente relator, vencido em parte o terceiro votante, que negava provimento ao recurso. O resultado fica proclamado. Próximo. Agora voltamos para... Obrigado, senhor. Doutor. Pois não. Então, esse número 2 da pauta da sustentação oral, o ilustre procurador está fazendo sustentação em outra sessão, então nós vamos deixar, por enquanto, essa sessão dos processos impressos e vamos voltar ao processo do PJE. Por favor, o pregão. O processo do PJE, sessão do doutor Sebastião. Primeira sessão. Processo, o número 12 da pauta, assistirá ao julgamento o doutor Antônio Augusto Duarte de Paula pelas recorrentes. 2 da pauta, 825/2013-138, recorrentes SLU e recorrido União Federal. Com a palavra, eminente relator. Esse não. Excelência pela ordem. Está errado. Não é esse processo, não. O 12 da pauta. É 12? É doutor Sebastião. Desculpa, então foi minha deficiência auditiva. É que não tinha... A inscrição foi feita hoje, então? Eu cheguei... É só assistir, né? Não, cheguei a tempo e houve uma... Não localizava o processo, por questão do número e tal. Então, doutor Sebastião, vamos corrigir. Estou pedindo então, até vênia para se fazer o número 12, oral. o processo é o 10.344/93/2017. O recorrente é Francisco Frade Barcelos Neto, recorrente e também Esther Oliveira Campos Barcelos, recorrido Rosilane Marcondes Bonfim. É esse processo, doutor? Justamente isso. Com a palavra, o eminente relator. Propondo conhecer e negar provimento, senhor presidente. Conhecer e negar provimento. Com a palavra, o ilustre procurador. Eméritos desembargadores, esse processo
a situação trata-se de uma penhora de um único bem de família, ao qual o sócio, que na época já não era mais, não participava mais da sociedade, havia retirado da sociedade, quando deu início nessa ação trabalhista, a qual, desqualificação da personalidade jurídica, terminou vindo uma precatória de Guarulhos para Belo Horizonte, ao qual foi penhorado um único imóvel da família. No momento da penhora, antes da arrematação, aliás, foi feita a arrematação do imóvel por um licitante, que seria o recorrido, no caso, a Rosilane, não tinha sido lavrada a carta de arrematação. Nos 5 dias que a norma determina, foi apresentado o embargo de terceiro, foi embargo devedor, embargo de terceiro, que nenhum dos processos foi julgado ao mérito. Tal como feito nesses autos, o juiz declina a competência para São Paulo, dizendo que o processo de embargo terceiro, em nome do filho, teria de ser colocado em São Paulo. No processo interposto pela mãe, que seria meeira do próprio imóvel, que ela não é sócia, nada deve, deu-se um despacho que era inoportuno a postulação do embargo de terceiro. Não se julgou o mérito nesse processo em momento algum. Está se perdendo um imóvel, o único imóvel da família, onde o pai, a mãe, responsabiliza, de certa maneira, o advogado, porque nós vamos perder, a lei não protege quem tem um único imóvel. Então, não se consegue caminhar no processo para se produzir a prova. Então, se o embargo foi colocado dentro do prazo legal, não existe forma de rejeitar a instrução do feito, seja ela aqui na comarca onde foi o juiz deprecado, ou até mesmo no juiz deprecante. Mas, quero dizer, já seria o 3º processo. Isso porque a Lei 8.009, ela determina que a proteção é da família, não é só do devedor. Tanto filho, mulher, eles têm o direito de postular, o direito de moradia. A Constituição da República protege a família nesse sentido. Isso é claro e evidente. Não se consegue um pronunciamento judicial sobre o mérito dessa questão. Se tem, de fato, é o único imóvel, a arrematação ela não foi levada a cabo, porque não há carta de arrematação lavrada. Então, o embargo de terceiro, nesse momento, ele não é inoportuno, ele é tanto quanto oportuno, ele faz justiça. Negar o direito ao julgamento é, de fato, não estamos diante de um tribunal de exceção, onde eu volto a vossas excelências, que existe nos autos, nesse processo, por documentos já se prova que é o único imóvel que se tem. A certidão de todos os cartórios de registro, ao qual somente um consta o imóvel. Neste imóvel é onde foi feita a citação, onde foi feita a penhora, com o casal residindo lá, quer dizer, o marido é ex-sócio da empresa. Então, não existe forma de dizer que eles não estão no imóvel. O registro do imóvel determina tudo isso. E não se consegue instruir o processo. Via a mãe, pensa-se, inclusive, penso eu, em colocar uma ação, então, em São Paulo, em nome da mãe, porque não houve julgamento de mérito. Se não há julgamento de mérito, como nesse caso aqui não há um julgamento de mérito, comporta nova ação. Aonde vamos debater? Então, entendo eu que deve ser instruído o feito. Ser determinado o processo, o retorno, ou que seja aqui ou para a comarca do juiz deprecante. Mas deve ser instruído, deve ser provado. Se é o único imóvel que a família tem, isso é questão de ordem pública. Isso afeta um direito do cidadão, não pela lei ordinária, mas, inclusive, de reflexo pela proteção da família via Constituição da República. É isso que se coloca, porque não se consegue um meio de caminhar no processo. A simples conclusão emitida pelo juiz nesse processo que foi intentado, não escondo, o 3º processo, em nome dos filhos, o juiz simplesmente se julga que não é competente para o julgamento, enquanto os demais processos eram competentes, o feito em nome da mãe e tal. Então, como há de compreender a competência? Como há de provocar o Poder Judiciário para que aprecie? É preceito constitucional também que, se é colocado à Justiça, há de ter a resposta ao cidadão. Então, há o aviltamento da Constituição da República.
Com esses fundamentos, eu rogo a Vossa Excelência, porque são 2 filhos que estão, talvez, numa última tentativa, pedindo ao Poder Judiciário, não me retire a minha moradia. É a única que eu tenho. Não foi lavrada a carta de arrematação. E vem com esse processo já ao longo de... E, sinceramente, como não foi julgado o mérito, poderíamos, talvez, tentar na origem do juízo deprecante, mas não acho que isso seja o correto. A gente tem que levar contingência jurídica para que o Poder Judiciário lhe dê a resposta na forma que a Constituição prevê. Com esses fundamentos e demais situações do recurso, peço, venha a todos os desembargadores para que façam uma reanálise dessa situação, para que se proceda o julgamento, para que se instrua o processo, para reconhecer a única moradia da casa, liberando essa penhora. Qual o prejuízo teria o arrematante se o dinheiro dele está depositado com correção monetária? Pergunta-se essa restituição. Outro fator que tem que se colocar para ser aberto. Essa condição, por ser questão de ordem pública, qualquer juiz, por uma simples petição, arguindo que é o único imóvel que a pessoa teve que está sendo constatado por penhora, pela simples petição, isso em diversos julgados, concede-se a liberação do imóvel. Neste caso, o processo vem ao longo, sei lá, de 10 anos, de 12 anos, e não se consegue a instrução do feito. E não há manifestação judicial, você entrou fora do prazo, não é parte legítima, você não se aplica a lei. Não podemos, não estamos diante do tribunal de exceção. A justiça sempre é feita pelos próprios tribunais, ao qual eu rogo e peço que seja vista a situação de direito que está sendo colocada da tribuna. Muito obrigado. Com a palavra, eminente relator. Senhor presidente, 2 coisas. Nós vamos apreciar aqui somente a questão de competência. Eu não estou pronunciando nada do mérito, por isso que não tem que se falar em tribunal de exceção, acho desmedida a palavra, até porque nós temos muito cuidado quando analisamos essa situação. Há uma súmula do TST que determina, e tem razões para entender dessa forma, que quando o juiz deprecante indica o bem, a competência é dele. E, nesse caso aqui, quem indicou a penhora foi a 7ª Vara de Trabalho de Guarulhos, que tem toda a execução e toda a sua história. O juiz aqui está cumprindo apenas um dos despachos. Tanto que nem foi pedida remessa para lá, até porque para o PJE tem dificuldade operacional. Ele pode, ainda mais com o PJE agora, interpor a medida judicial cabível lá no juízo que determinou e entendeu as razões para esta penhora. Então, nós não estamos apreciando nada do mérito, pode ser que tenha razão, pode ser que não estou pronunciando sobre isso, não sei a situação da execução e o crédito do reclamante, do exequente lá, as razões dele também. Por isso que eu mantenho o voto, mas não estou pronunciando nada a respeito do mérito, só estou citando uma súmula do TST e citando aqui entendimento da sessão de CID individual do TST sobre essa competência, e ele certamente poderá, eu deveria ter interposto a medida judicial cabível lá no juízo que determinou a penhora deste bem. Então, eu peço vênia para manter a proposta de voto. Pois não. Eu sou o segundo votante, vou pedir vênia a Vossa Excelência, que eu vou discordar integralmente pelos seguintes fundamentos. O artigo 224 da Constituição da República determina a proteção da família. A Lei 8.009 veio no sentido de proteger a família, e o direito à moradia também é um direito assegurado na Constituição Federal. E mais, os incisos 54 e 55 da Constituição Federal falam que ninguém pode ser privado de seus bens sem o devido processo legal. No caso aqui, houve a penhora, as partes entraram com recurso aqui no caso, mesmo que exista essa senha, essa súmula do 419 do colégio do TST, ela não pode ser sobreposta à norma da Constituição Federal, que determina que a parte tem direito de defesa. Então, esse direito de defesa, o que o meritíssimo juiz, data máxima deveria ter feito, é receber esses embargos e remeter para o juiz deprecante. Quer dizer, aí a parte teria o direito de defesa, que ela não está sendo negado o direito de defesa. Para mim, tem uma nulidade patente aqui. Nesse caso, eu daria provimento integral ao recurso,
porque acho que não pode, a parte não pode ficar sem defesa, principalmente, foi sustentado a tribuna, também o meu entendimento, é norma de ordem pública. A Lei 8.009 é norma de ordem pública. Então, se existe um direito de família a ser exercido, o juiz pode até de ofício, eu declararia de ofício sem dificuldade nenhuma. Provado que é o único bem de família, eu deixaria todas as formalidades de lado e, com base nos artigos 224 e o inciso 54 e 55 da Constituição, eu daria provimento. Então, peço bem a Vossa Excelência... Só um esclarecimento. Eu conheço e dou provimento. Sim, eu entendi, compreendo, mas não houve nem requerimento nesse sentido, o que até me surpreendeu. Eu falei, será que já foi julgado lá no juiz deprecante, por isso que não está suscitando nada disso? Pode ter sido até julgado lá. Então, ele pode ajuizar lá ainda, não está impedido de fazer isso, porque não requereu. Agora, se quiser determinar remessa de ofício, é uma outra história, mas me surpreendeu porque, tão bem assessorado juridicamente, não foi requerido isso. Alguma razão tem. Eu peço bem a Vossa Excelência, aqui eu aplicava o brocar de ura novit curia. Se o reclamante... Se quiser de ofício, eu acompanho. Pode determinar a remessa. A medida... Porque eu, no mérito, ele pode até ter razão. Agora, me surpreendeu porque, estrategicamente, não requeriu isso. Mas, se quiser superar as formalidades e encaminhar de ofício, eu não tenho nada contra o que foi defendido de mérito. Vamos mandar de ofício, então. Sabe o que eu penso, desembargador Sebastião? Nós temos esse critério aqui, às vezes um direito do reclamante, uma pequena coisa, um adicional, nós suspendemos o processo para examinar. Quando estão privando uma família do imóvel no qual ela reside, e que a parte alega que é único, nós simplesmente aplicamos... Nós, vírgula, nem não, sempre, senhor não. presidente. Não vamos generalizar. É o que está no voto, Vossa Excelência. Não, meu voto eu estou aplicando uma súmula do TST, estou aplicando nos limites do recurso e não somos tribunal de exceção. Pois é, mas o problema é o seguinte, eu não falei em tribunal de exceção. Quem falou foi o advogado. Eu estou dizendo o seguinte, que eu aplico a Constituição Federal e tem motivo para decretar de ofício essa medida. Tá bom, eu vou acompanhar Vossa Excelência pela circunstância de que eu não estou pronunciando nada sobre o mérito. Então, deixa o juiz deprecante, que tem as razões dele, lá decidir. Vamos encaminhar de ofício. Se foi uma falha técnica do advogado não requerer dessa forma, vamos superar a falha técnica dele e mandar de ofício. Sabe o que eu entendo? Porque se ele entrar com embargo agora, lá em São Paulo, vão dizer, não, perdeu o prazo. É isso que eu acho que o erro foi aqui. Quando o juiz recebeu isso aqui, ainda que estivesse errado, suspendia o julgamento, mandava o recurso, porque o juiz competente julgasse. O juiz vai, não tem razão, não tem razão. Então, esse é que eu acho. Aqui, eu estou entendendo que a pessoa não está tendo direito de defesa, foi sustentado na tribuna. Ele não está tendo direito de defesa porque simplesmente extinguiram o processo. Então, por que não requereu isso? Pois é, aí não entra desse... Mas, então, eu vou acompanhar, já que eu luto todos sempre para fazer justiça em cada caso, que eu examino, caso concreto, Vossa Excelência sabe disso. Então, se há essa possibilidade, e aqui não pronunciando nada sobre o mérito, vamos encaminhar de ofício para que o juiz deprecante aprecie. Eu encampo o voto, assim. Doutora Maristela, terceira votante. Estou de acordo. Eu acho que a gente não está privando ele de defender o bem de família, não. A questão é a competência, né? Não estou nem entrando nessa seara. E nós não podemos declarar que é bem de família porque não temos competência. Mas o juiz aqui, ele equivocou-se. Eu acho até, doutor Sebastião, que não precisava de requerimento, porque a remessa ao juízo competente é um desdobramento do reconhecimento da incompetência. Então, o juiz tinha que ter dito, olha, eu sou incompetente e determino a remessa das peças para o juízo deprecante. Quanto ao mérito, estou de acordo. Tá. Eu também estou concordando. Nós procuramos aqui fazer justiça em cada caso. E ele vai perder prazo se a gente confirmar essa Não sei, não foi lavrada ainda a carta de arrematação, acho que não. Não, né? Mas, de todo modo, vamos encaminhar. Tá. Vossa Excelência sabe que a nossa discussão aqui é para fazer justiça. Então, sim. Às vezes nós ficamos... Mas, senhor presidente, eu não gosto de ser taxado tribunal de exceção, porque nunca
agindo dessa forma, eu acho desmedida a palavra. Não, pois é, esse Vossa Excelência está dirigindo o ilustre procurador. Então, tá dizendo, o que eu disse foi o seguinte, que aqui existe um direito constitucional que precisa ser respeitado. É o que a doutora Maristela falou. Se eu digo que eu sou incompetente, então remeta ao juiz competente. Então, eu vou passar por cima até de normas processuais para ir ao mérito, vou acompanhar Vossa Excelência na remessa de ofício. Então, nós vamos fazer o seguinte, o resultado é conhecer do recurso e no mérito, eu estou propondo isso ainda, não foi votado, conhecer do recurso e no mérito dar-lhe provimento para determinar a remessa dos embargos, esse recurso aqui é embargo de terceiro, né? Para determinar a remessa dos embargos de terceiro ao meritíssimo juízo deprecante. Para devida apreciação. Para julgamento. Vossa Excelência também está de acordo, doutor Maristela? De acordo. Então, a unanimidade, esse é o resultado que fica proclamado. Hein? Foi embargo de terceiro? Sim. É embargo terceiro. Em nome dos filhos, né? Eles não são parte do processo. Não é, nesse processo, não é embargo terceiro? Embargo terceiro. Pois é. Então, esse processo, a decisão é que ele vai ser remetido para o juiz competente de São Paulo para analisar e julgar. O resultado fica proclamado. Excelência, pela ordem. Pois não? Nesse caso, as testemunhas do fato, todas que já foram roladas, inclusive na inicial, todas residem aqui. Eu queria a oportunidade de pedir a carta precatória inversa de São Paulo para ser ouvida as testemunhas. Não há dificuldade, doutor. Isso aí vai ser requerido junto ao juiz deprecado, do juiz deprecante. O juiz deprecante vai dizer se aceita, se não aceita. Aí já é outra coisa, é o desenvolvimento normal do processo. O que nós estamos assegurando aqui é o direito de defesa. Só isso, mais nada. Então, esse é o resultado que fica proclamado. Doutor Sebastião faz a adaptação, né? Faço. Então, doutor Sebastião fará a adaptação. Próximo. Bom dia, doutor. Esse é o número. Qual foi o número da pauta deste? É o 12. 12. É o 10.344. Tem mais alguma sustentação? Tem o doutor Sérgio, mas ele ainda não... Então, existe ainda uma sustentação oral. O ilustre advogado não está presente, é do processo físico ou impresso. Então, vamos... 10h27, fazemos nossa pausa agora? Ou mais vamos fazer. Fazemos a pausa? Então... por unanimidade, vamos fazer uma pequena pausa. Sem divergência.